Quero que você descanse seu coração agora, nessa manhã. Procure se conectar com o Senhor, com o seu Deus. Por isso é importante você fechar os seus olhos, você não deixar que nada desvie a sua atenção, nada roube você daquilo que Deus tem para revelar ao nosso coração nessa manhã aqui. Pai querido e amado, mais uma vez nós estamos aqui e nós queremos entregar esse momento aqui, Senhor, e pedir ao Pai mais uma vez que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações toda a verdade. Ministra sobre nós, ó Pai, usa a minha vida mais uma vez, ó Pai, para que essa palavra, Senhor, que o Senhor falou ao meu coração, possa tocar o coração deles também. Pai, eu te peço, Pai, usa a minha vida com muito temor e tremor nesse tempo, ó Pai, e eu quero dizer aqui diante de toda essa casa, essa igreja, quanto nós amamos a Tua palavra, e a Tua palavra representa para nós a Tua verdade. Então vem e fala conosco com profundidade ao nosso coração. Nós não queremos, ó Pai, que com o ensino desta manhã, nós venhamos apenas a mudar aqui, Senhor, a questão moral, os comportamentos que nós temos, mas nós, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração e nos mude, nos transforme se tem algo em nós que não agrada a Ti, que não provém da verdade. Transforma o nosso coração, meu Deus. Transforma-nos de dentro para fora e fala com profundidade aqui, porque nós Te amamos, ó Pai, nós sabemos que a verdade está na Sua palavra. Então fala conosco aqui com grande expectativa, Senhor, toca o coração dos Teus filhos, toca, Senhor, o meu coração nessa manhã, é o que eu Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quero ler com você hoje o início de uma pregação ou de um sermão que ele mudou a história da humanidade, que mudou a história e transformou vidas de muitas pessoas. E eu talvez eu até usaria que esse sermão aqui é o sermão da montanha, o sermão do monte, que a gente conhece, mas talvez eu ia usar, se Deus me permitir aqui, mudar um pouco, o lugar de colocar esse título que todo mundo fala do sermão da montanha, seria talvez o sermão do ser. Sermão do ser. E porque nesse sermão, o Senhor Jesus, ele ministra algo tão poderoso, algo tão confrontador para nós. E só que tudo aquilo que ele ensina para nós aqui não tem a ver com algo que a gente precisa fazer, mas tem a ver com algo que a gente é. Então eu quero convidar você a abrir aqui Mateus 5, a partir do versículo 1, eu vou ler com você aqui o sermão da montanha. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então o sermão da montanha aqui, ele é tão transformador,
porque ele é como se fosse uma nova lei, a constituição do reino de Deus. Jesus aqui está explicando a dimensão que é do reino de Deus. E eu acho tão extraordinário, porque quando Jesus sobe naquela montanha, ele está dizendo assim, vocês tinham a lei, Moisés subiu no monte e recebeu a lei, então agora eu também vou subir no monte, e eu também vou dar uma lei para vocês, mas eu vou dar uma nova lei, um novo entendimento dessa lei, uma nova dimensão de entendimento daquilo que Moisés falou. Eu quero compartilhar isso com vocês. Então eu vou dar para vocês de novo uma nova forma de vocês viverem a vida de vocês. Então ele começa aqui no capítulo 5 dizendo assim, que vendo as multidões, subiu ao monte. Guarda isso. Os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a pregar para os discípulos. Apesar aqui de eu acreditar que na multidão também ali estava ali ouvindo, mas eu entendo que como que se Jesus estivesse aqui sentado pregando para os discípulos e tivesse um monte de curioso em volta. Essa é a cena que eu consigo entender aqui nesse Sermão da Montanha. Porque qual é a diferença entre multidão e discípulo? Veja, ele diz aqui que vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e os discípulos se aproximaram. Então ele está dizendo assim, no meio da multidão, como Jesus está vendo a multidão, ele subiu no monte, mas agora lá do meio daquela multidão começou a se aproximar algumas pessoas. E quem se aproximou? Quem eram essas pessoas que se aproximaram? Os discípulos. Então fica óbvio para nós aqui que os discípulos são aqueles que estão próximos de Jesus. Tem alguém aqui? Discípulos são aqueles que estão próximos de Jesus. Olha que interessante. Vendo Jesus, alguns se aproximaram. Quem são eles? São os discípulos. Então a diferença aqui entre multidão e discípulo é proximidade, é aquele que está próximo de Jesus. Só que não apenas isso, tem uma outra diferença aqui, que é a expectativa. Porque essas grandes multidões aqui que seguiam a Jesus, sabiam que Jesus tinha algo, tinha um ensinamento maravilhoso, mas Jesus fazia milagres. Então tenta imaginar se você descobrisse que aqui em São Bento do Sul tivesse um lugar onde o cego voltasse a enxergar, onde os surdos pudessem voltar a ouvir, onde um paralítico pudesse voltar a andar, onde vocês trouxessem algum morto e ele saísse daqui andando com vocês de volta para sua casa, você iria nesse lugar, sim ou não? Então tinha uma multidão que queria aquilo que Jesus fazia. Tinha uma multidão que queria aquilo que Jesus podia entregar para eles, uma solução. Então, qual é a expectativa da multidão ao procurar Jesus? Jesus, o que você pode fazer por mim? Essa é uma expectativa. Jesus, o que você pode fazer em relação ao meu problema? Jesus, o que você pode fazer em relação ao meu problema financeiro, como foi ministrado aqui? Jesus, o que você pode fazer em relação ao meu vício? Jesus, o que você pode fazer em relação à minha doença? O que você pode fazer em relação à minha depressão? O que você pode fazer, Jesus, em relação a isso? Só que agora, do meio dessa multidão que aborda Jesus por causa do seu dom, começa a sair ali alguns que se aproximam, que são discípulos. E qual a expectativa do discípulo? Por que ele se aproxima? Porque um discípulo é aquele que evolui agora na sua pergunta. Ele não pergunta um discípulo, Jesus, o que você pode fazer por mim? Mas ele olha para Jesus e diz assim, Jesus, como eu posso ser como você? Jesus, como eu posso ser como você? Então já não é mais, ele já não está mais ali para desfrutar do dom do mestre. Ele está ali porque ele quer ser igual ao mestre. Ele está ali porque ele quer ter um dom igual ao do mestre. Ele está ali, claro, não só para ser curado, ele vai ser curado, mas ele está ali porque ele quer curar pessoas assim como Jesus curava. Então por que é um discípulo? Então o discípulo, ele é aquele que quer ser igual. Repete comigo, discípulo é quem quer ser
igual ao Mestre. Sabe, a boa notícia do Evangelho, não é que simplesmente Deus vai curar você, porque Ele vai. Mas a boa notícia do Evangelho é que você pode ser igual a Ele, e pode ser usado por Ele. Ele não somente vai libertar você, porque Ele vai, mas a boa notícia do Evangelho é que Ele diz assim, você pode ser igual a mim, e eu posso usar você. Essa é a boa notícia, é a graça do Evangelho em nós. Então Ele agora, no meio dessa multidão, sai alguns discípulos ali, e Jesus agora começa a falar com os discípulos. A multidão está ouvindo, mas Jesus começa a se dirigir aos discípulos. E o que Jesus está ensinando para eles? Jesus agora vai começar a falar para eles de 8 características, que Ele chama ali de bem-aventuranças. Então são 8 características. Veja, Ele não fala que não são 8 críticas de como você deve se tornar. Isso é importante para nós, porque isso aqui me confrontou muito ao estudar essa palavra. Porque por muitos anos eu olhei o Sermão da Montanha e olhei como uma crítica muito forte para nós. Quase que impossível de você viver isso aqui que Jesus está dizendo. É quase impossível. Porque aqui na hora do culto nós temos uma música de fundo, tem um louvor maravilhoso, nós levantamos a mão, nós dobramos nosso joelho, a gente chora. Mas você sai daqui, tem segunda-feira, tem boleto para pagar, entendeu? Você vai lá com a tua conta no vermelho, chega lá no mercado, não tem como você chegar para o cara, não é, pastor Andrei? Chegar por mão lá para o caixa e dizer assim, Deus abençoe, viu? Alguém já tentou fazer isso? Eu já tentou, o cara disse assim, obrigado, mas e aí? Né? Então, não dá para você fazer isso. Então a gente tem a segunda-feira, como é que é você viver isso aqui? Então isso aqui me confrontou demais, porque eu pude perceber que essas 8 bem-aventuranças não são coisas que nós devemos nos tornar, mas são características que nós temos. Então entenda, você não pode sair daqui hoje pensando assim, eu preciso ser manso, eu preciso ser mais manso, que raiva, eu preciso ser mais manso. Eu preciso ter mais misericórdia, eu preciso ser mais misericordioso, pastor. Meu Deus, é difícil demais. Então, não. Boas aventuranças, ou as bem-aventuranças não são algo que você precisa se tornar. As bem-aventuranças são algo que Jesus está dizendo que você é. Estou falando com algum filho de Deus aqui? Tem algum filho de Deus essa manhã aqui? Onde estão os filhos de Deus aqui? Então as bem-aventuranças, Jesus está falando acerca de mim e de você. O que nós somos, não o que nós precisamos nos tornar. Então são 8 características. Quando vocês estão em mim, vocês são mansos. Então ele está falando aqui, amados, sobre uma identidade que você só precisa descobrir. Não é uma identidade, mas não é algo que você se torna. Amém? Então, porque quem fala para a gente que a gente precisa se tornar algo nessa terra é Satanás. Satanás que diz que a gente precisa se tornar algo, porque Deus já fez a gente como nós deveríamos ser. Presta atenção nisso, porque isso aqui é libertador. Deus já nos fez como nós deveríamos mas nós vivemos uma realidade de vida muitas vezes mas muito distante, muito distorcida de quem nós realmente somos. E nós somos filhos de Deus. Vou perguntar de novo, tem filho de Deus aqui? Nós somos criados à imagem e semelhança de quem? Dele. De um Deus que é trino, que é comunhão, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fomos criados à imagem dele. Só que o pecado nos distorceu dessa verdade. E Jesus está dizendo assim, deixa eu falar para vocês quem vocês são, hein? Então ele reúne os seus discípulos ali naquela montanha. A multidão está ouvindo também, mas deixa eu falar para vocês quem vocês são. Vocês não precisam se tornar nada. Como é que eu sei disso? Porque lá no Éden, lá no jardim já, Satanás já estava lá naquele jardim, transfigurado em serpente. E ele chega para Eva e conta uma mentira, porque Deus havia falado para Adão assim, não comam desse fruto, obedeçam, comam de tudo que está nesse jardim, governe, subjugue. Então era céu na terra, amém, amados? Mas essa serpente mentirosa
Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança, e viu que todas as coisas eram boas quando Deus criou, mas quando Ele fez o homem, disse que era muito, muito bom. Então nós somos a plenitude da criação. Vocês estão comigo? Mas a serpente chega para Eva e fala assim, não, se você tocar, primeiro que Deus nem falou de tocar, mas se você tocar, Deus não quer que você toque, nem coma do fruto dessa árvore, porque se você comer, aí você vai se tornar como Deus, vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então olha que é mentira. Se nós já somos feitos, fomos feitos à imagem e semelhança dele, por que eu preciso comer alguma coisa para me tornar igual a ele? Você percebe a mentira? Então quem fala que você tem que se tornar algo, é Satanás, não é Deus não, amados. E esse talvez é um dos maiores sofismas, e maiores mentiras que nós ouvimos na nossa geração e na nossa sociedade, é que para você ser alguém, para você se tornar, para você ser alguém importante, de sucesso, você precisa se tornar algo. Sabe, se você quer ser alguém na vida, você tem que fazer faculdade, você tem que se tornar algo, você tem que fazer o curso tal, você tem que fazer isso. Isso nos ajuda, fazer faculdade, nos adestra, nos dá habilidade? Sim. Mas a gente pegou um costume, esse aí, não vai dar em nada na vida, porque nem faculdade tem. Esse aí não vai dar nada, porque não estudou. Esse aqui não vai dar nada, porque faltou na escola. Não, irmão, você não tem que fazer nada para você ser alguém. Você não tem que se tornar nada para você ser alguém relevante. E aí aquele que você formou fala assim, esse aí vai ser doutor, esse aí vai ser importante, porque agora tem faculdade. Quem está entendendo aqui? Lembra a história de Mowgli, o Menino Lobo? Quem já assistiu Mowgli, o Menino Lobo? Tem lá na Netflix, você vai assistir lá. Qual é a história de Mowgli, o Menino Lobo? É um menino, que eu não lembro da história, mas eu sei que ele foi parar lá na floresta, não lembro o contexto ali, mas ele foi parar na floresta, e ele cresce no meio de lobos. E agora que ele cresce no meio de lobos, o que Mowgli começa a fazer? Ele começa a andar de 4, porque os lobos andavam de 4. Ele bebe água como os lobos, ele uiva como os lobos, ele tem comportamento como de um lobo. Mas um dia, por alguma circunstância lá, uns caçadores, alguém descobriu o menino e leva ele de volta para a vida social, e agora esse Mowgli vai ter que fazer o que esse menino que está ali, ele precisa se tornar um humano? Ele tem que se tornar um humano, amados? Não, ele sempre foi humano, ele não tem que fazer nada para ser humano. Obviamente, ele foi criado com lobos, então ele criou agora, distorceu a realidade que ele é, mas ele não precisa fazer nada para ser um humano, porque ele é um humano, ele só foi distanciado da sua verdade, e é isso que o mundo, que esse sistema corrompido desse mundo distorceu a gente, e muda coisas dentro da gente. É por isso que quando a gente vai falar de dinheiro, o assunto mais tratado na Bíblia Sagrada, por exemplo, é sobre dinheiro. Só que quando a gente vai ministrar dinheiro aqui, muitas vezes assim, sobe às vezes até com, meu Deus, porque todo mundo começa a se incomodar, e lá vem pedir dinheiro, você entendeu por quê? Porque é a única coisa que concorre com Deus, é algo tão terrível que foi colocado na nossa mente. Então somos sofisma, nós somos distorcidos daquilo que é verdade. Então a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são o quê? Novas criaturas. Fala para quem está do seu lado, você é a nova criatura. Amém? Você não tem que se tornar nada, diga para ele aí. Fala aí, cutuca ele aí, diga. Você não tem que se tornar nada. Jesus está dizendo, se eu fiz tudo o que tinha que ser feito para você se tornar uma nova criatura, a única coisa que você precisa é manifestar quem você é, e você é um filho de Deus. Estou falando com filhos de Deus aqui nessa manhã? Cadê os filhos de Deus aqui? Você pode aplaudir Jesus então, dando toda a honra e glória a Ele por isso? Então Jesus aqui, Ele está dizendo que nós somos diferentes desse sistema, desse mundo, que o sistema do reino de Deus é uma contracultura do sistema do mundo. Deixa eu te explicar. E aí ele começa a dizer assim, ele diz assim, olha, ele usa uma palavra, bem-aventurado, que seria para nós assim, bem-sucedido,
Ou algumas versões vai dizer assim, ó, felizes são vocês. Bem-sucedidos serão vocês. Bem-aventurados vocês são. E aí ele começa a explicar então 8 características dessas bem-aventuranças. Ele começa a dizer aqui, ó, bem-aventurados, lá no versículo, bem-aventurados os pobres de espírito, acho para mim ali, Dudu, que eu perdi aqui. Bem-aventurados os pobres, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso aqui é completamente inverso do que é pregado fora, amados. Você não sabe, você olha para alguém que é pobre, alguém que está passando necessidade, e você não olha para essa pessoa que é pobre, está passando necessidade, e diz assim, ó, que bem sucedido, que bem-aventurado, como eu queria ser como ele. Quem passou aqui, viu alguém dormindo ali na calçada, né, antes de vir para a igreja, e falou assim, que bem-aventurado, Senhor, como eu queria ser como ele. Quem aqui fez isso? Quem alguma vez já fez? Não, abaixa sua mão, tá? Ninguém. Então isso é completamente inverso aquilo que é da nossa capacidade de compreensão muitas vezes, porque aqui ele não está falando de uma pobreza, vai muito além de uma pobreza física, porque esse pobre de espírito, ele está dizendo que vocês, que agora que são filhos de Deus, esse pobre de espírito está dizendo que você agora valoriza, sabe, muito mais a Cristo, ou você não valoriza qualquer outra coisa a não ser a Cristo, e a presença de Deus na sua vida. É o que nós cantamos aqui. Sem você eu não sou nada, sem você eu não tenho nada, sem tua presença eu não sou nada. Então não há nada que nós possamos valorizar mais nessa terra do que a Cristo. Então está falando de um grupo de pessoas que encontrou um tesouro. Quem encontrou um grande tesouro aqui? Quem encontrou um tesouro, algo, uma pérola de muito valor. Ele encontrou um tesouro aqui, então ele está dizendo que esse que encontrou esse tesouro agora, ele está dizendo que essa pessoa encontrou algo tão valioso, e o resto todo perdeu valor. Ele está falando aqui, amados, de um grupo que em relação a esse mundo é completamente pobre, porque nada satisfaz mais esse lugar, senão aquele que está no topo da montanha pregando para mim. Sabe, esse grupo de pessoas aqui encontrou um tesouro tão valioso, mas tão valioso, que eles aqui agora eles são pobres, porque a riqueza para eles agora é nada. Eles encontraram algo de um valor maior. E esses são os filhos de Deus que Mamon não consegue alcançar. Porque os pobres de espírito, Mamon não consegue alcançar. Porque no coração deles não tem espaço para outra coisa a não ser aquele que está pregando para eles no topo da montanha. Eles acharam algo que vale muito mais do que Mamon, que vale muito mais do que dinheiro nessa terra nenhum, bens nessa terra nenhum pode comprar. E eu acho extraordinário como o apóstolo Paulo descreve agora na sua conversão, a sua experiência com Cristo. Ele fala lá em Filipenses 3, versículo 7, não precisa abrir, eu vou pôr na tela aqui, diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele. Meu irmão, é sobre isso. Esses são os pobres de espírito, aqueles que entenderam que tem nada, porque na verdade tem tudo, tem Jesus. E aí ele continua, segunda característica, segunda bem-aventurança, ele fala no versículo 4, bem-aventurados os que? Não estava na tela ainda, né? Eu estou mais adiantado aqui, tá? Vai lá, filho, põe lá. Eu espero, não tem problema, pode ficar. Vamos falar sobre outra coisa enquanto isso? Aqui, beleza, vou voltar. Bem-aventurados os que?
choram, pois serão o quê? Consolados. Aqui, ele está dizendo que bem-aventurados são aqueles que choram, que sentem a dor do mundo. Esses filhos de Deus aqui são aqueles que tiveram os olhos abertos. Presta atenção aqui. Eles sabem sobre a eternidade, eles sabem sobre a salvação, eles conhecem agora sobre a condenação. Então, quando você tem seus olhos abertos, você passa agora a chorar por aquelas pessoas que estão se alegrando com coisas que nós sabemos que é um caminho largo para a condenação. Então são pessoas que choram com aquilo que faz Deus chorar. São pessoas que choram, elas não se alegram, elas não têm prazer, a exemplo de uma pornografia, porque elas sabem que aquilo é para uma condenação. Então elas choram por aquela pessoa, elas choram por aquela pessoa que faz ali do seu corpo um objeto de prazer, sendo que o nosso maior prazer é aquele que está no topo da montanha pregando esse sermão para nós, porque é Ele que nós amamos de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa força. Então nós choramos, nós nos sensibilizamos quando alguém está se alegrando com uma falsa alegria, com aquilo que faz Deus chorar, nós choramos com Ele. Então muitas vezes, amados, ter os olhos abertos para Deus é o que faz a gente chorar, sabe? E a gente não pode culpar essas pessoas que estão se alegrando já um caminho de condenação. Nós precisamos chorar por elas e pregar para elas, porque talvez elas não estão conseguindo ver aquilo que nós já conseguimos ver, aquilo que nós já temos, o nível de definição e de olhos abertos que nós temos. Eu não sei você, mas quando eu comecei a usar óculos, primeira vez, e eu percebi que tinha muita dor de cabeça e tal, né, constante. Eu tinha lá meus 19, 20 anos, e hoje o óculos já faz parte da minha identidade. Se eu tirar óculos, não sou eu. Tá vendo? Só para comprovar, né? É outra pessoa. É tipo um panda que você tira aquele olho preto. Já viu aquelas imagens de um panda sem aquele olho assim, preto em volta do olho? Perdeu a graça no panda, é outro bicho, né? Mas assim, então quando eu comecei a usar óculos lá com meus 19, 20 anos, eu tinha muita dor de cabeça e eu fui fazer um exame. Só que quando eu coloquei o óculos pela primeira vez, meu óculos ficou pronto, eu fui lá, irmão, eu fiquei assustado, porque eu comecei a ver em 8K. Sabe, eu comecei a ler placas na rua que eu não lia, que eu não conseguia enxergar. Eu comecei a ver coisas que eu não conseguia ver. Eu sem óculos, não enxergo o Vitor aqui. Eu sei que é o Vitor, mais ou menos porque eu sei que é o Vitor que está ali. Mas sem óculos eu não enxergo ninguém. Vocês, entendeu? Não enxergo. E eu estava acostumado com aquilo. Mas a partir do momento que eu coloquei o óculos, a minha responsabilidade aumenta, porque eu passei a enxergar mais. Sim ou não? Eu consigo identificar, então eu consigo perceber melhor as coisas. E é assim no mundo espiritual também. Quando Deus, sabe, abre os nossos olhos, isso traz para nós um nível maior de responsabilidade. Então, se Deus abriu os teus olhos, se você é um filho de Deus, você hoje consegue ver no mundo espiritual em 8K. Deus abriu os teus olhos, e agora você começa a chorar com aquilo que faz Deus chorar. Pessoas que estão sorrindo, sabe que a alma delas está se perdendo, então nós choramos por elas. E isso é o mais lindo aqui dessas bem-aventuranças, está na promessa que Jesus faz aqui, porque Ele completa: aqueles que choram serão o quê? Consolados. Então deixa eu falar de outra forma para você. Bem-aventurados os que choram, porque eles terão o Consolador do lado deles. Ele está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque os que choram são os que têm acesso
a quem eu chamo de o Consolador, e o nome dele é Espírito Santo. Você pode aplaudir a ele por isso? Então Jesus está dizendo que o prêmio para aqueles que choram é o Espírito Santo. Uau! E ele continua, versículo 3, vamos longe aqui, vocês estão comigo, né? Versículo 3 não, o terceiro é bem-aventurança, versículo 5 precisamente, isso. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Meu irmão, isso aqui é uma contracultura completa, porque isso aqui é completamente inverso ao nosso sistema. Porque quem são os humildes? Quem são esses mansos aqui? Algumas versões da Bíblia vão dizer, né? Bem-aventurados os mansos. Então, bem-aventurados os humildes. Quem são eles? Os humildes aqui, os mansos, são aqueles que abriram mão dos seus direitos. Quando eu entendo que eu tenho um direito, o meu direito foi violado. Quando eu entendo que alguém atrapalhou o meu caminho. Aí você diz assim, quem é você para atrapalhar o meu caminho? Sabe quando a ira vem? A ira vem quando nós somos violados do nosso direito. Alguém corta você no trânsito, cortou a minha frente, entrou, não viu que eu ia dar seta, entrou na minha frente, você violou meus direitos, a ira vem. Me bateu aqui, não está enxergando, cara? A ira vem. Derrubou o copo, quebrou o copo, é um mão de alface mesmo, não é isso que se fala para o filho, teu filho? A ira vem, você violou um direito seu. Só que Jesus está dizendo que os filhos de Deus não tem a ver com nós nos tornarmos, tem a ver com quem nós somos. E o que o Senhor Jesus está nessa manhã aqui, é abrindo os nossos olhos, para mostrar para nós quem nós somos. E os filhos de Deus são mansos, são humildes, por quê? Porque eles abrem mão do seu direito. São aqueles que sabe que eles não são apegados aos seus direitos, mas eles são completamente apegados e focados nos seus deveres. Sabe, tem duas formas de você entrar aqui nesse ambiente, você que vem nessa igreja hoje aqui, tem duas formas de você entrar nesse ambiente. Uma delas é procurando seus direitos, ou tentando cumprir os seus deveres. Por exemplo, vamos imaginar que essa igreja está cheia aqui, você chega rápido, você tenta encontrar no estacionamento, já chega ali no estacionamento, poxa, estacionaram no meu lugar. Aí já chega irado, aí já entra aqui, onde é que tem o melhor lugar para sentar, onde é que é mais fresco, ou se está frio, onde é que é mais quentinho, onde é que é melhor, onde é que eu consigo ver, você já vai procurando o melhor lugar para você sentar, porque você está buscando o seu direito, não tem nada de errado nisso, mas quando você está focado nos seus deveres, a igreja enche, aí qual que é a preocupação de um filho? Cara, tem alguém de pé, chegou agora, opa, é visitante, ou alguém aqui, ei, senta no meu lugar aqui. Aí você se levanta para as pessoas sentar. E eu vou sentar onde? Se tiver lugar para sentar, beleza, senão você fica de pé. Quem está entendendo? A gente foca nos nossos deveres, não nos nossos direitos. Então os humildes são esse tipo de gente aqui. É esse tipo de pessoa aqui. São aqueles que abrem mão dos seus direitos, que não se iram facilmente. Sabe o que é mais lindo que Jesus fala? Ele dá uma promessa para quem são os humildes e para os mansos. Ele fala aqui, vocês receberão a terra por herança. Sabe, o mundo fala e nos ensina que o mundo, esse sistema, que é na contramão do reino, diz assim, que o mundo é dos espertos. Quem já ouviu falar isso? O mundo é dos espertos, o mundo dos ligeiros, o mundo é dos violentos, o mundo daqueles que sabem brigar, que sabem lutar, não é? O mais forte sobrevive. Esses caras que vão herdar a terra, esses caras que vão dominar o mundo. Quem já ouviu falar que o mundo está na mão de algumas famílias dessa terra que governam o mundo, governam o sistema financeiro, que governam, então o mundo é desses caras, mas Jesus está dizendo assim, não, os humildes é que herdarão a terra por herança. Não é aqui, não é, pastor André? Não é aqui. É lá na frente, o dia que nós vamos governar e reinar com Cristo. Você pode aplaudir Ele novamente?
quarta bem-aventurança, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui Jesus está falando daqueles que não têm fome e sede da sua própria justiça, mas ele está falando aqui daqueles que desejam uma justiça superior, não daqueles que têm fome da sua própria justiça. Os filhos são aqueles que sabem que não são bons o suficiente, que não são justos o suficiente, mas tem alguém que é justo, e alguém que faz justiça por ele. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta não é contra o nosso irmão, essa luta não é minha, é do Senhor. Os filhos aqui sabem que a justiça deles é falha, e que eles podem falhar no seu julgamento. Eu e você podemos falhar no nosso julgamento. Então eles deixam que o pai os julgue, que o pai deles os julgue. Os filhos querem a justiça de Deus, e diz que quando você entrega para a justiça de Deus, esses filhos serão o quê? Satisfeitos. A quinta bem-aventurança, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem são os misericordiosos? Aqueles que abriram mão da vingança. Aqueles que abriram mão da vingança. Então você não só irou por aquele cara que te fechou no trânsito, mas você foi atrás dele e perseguiu ele com a mão na buzina. Vou ensinar para esse cara como é que se dirige. Só que nessa você cortou a frente, fez um monte de infração, né? Indo atrás, se aproximou, quase bateu, mas é ele que fez errado, que levou a fechada. Então eles, sabe, misericordiosos, eles abrem mão da vingança. Os filhos são aqueles que abrem mão de se vingar. Ele está dizendo aqui, ó, os filhos de Deus são aqueles que quanto mais são traídos, quanto mais são agredidos, mais é o que eles fazem? Mais eles perdoam. Meu Deus, esses são os filhos. Você é isso. Pastor, eu tenho que me tornar isso. Não, você não tem que se tornar. Você é isso. Jesus está falando para os discípulos aqui. Quem é filho de Deus aqui? Você é isso. E eles perdoam. Isso aqui é muito confrontador, porque Jesus está dizendo assim, ó, que eles perdoam de tal forma que se expõem novamente para ser traído. Eles perdoam de tal forma, e eles se tornam vulneráveis, porque eles acreditam nos outros. Dessa vez essa pessoa vai mudar, dessa vez ele vai ser diferente, e com isso eles se tornam vulneráveis, porque ele não só perdoa, mas eles se lançam novamente no relacionamento, porque os filhos de Deus são misericordiosos. E qual é a promessa que eles recebem? Eles receberão misericórdia. Porque quando você for misericordioso, e você dar a outra chance, e você for dar 1, 2, até 70 vezes 7, você for dando outras chances, numa dessa, Deus pode transformar essa vida, e pode transformar essa pessoa, e nessa não só pode transformar essa pessoa, como você pode ser transformado através da vida dessa pessoa. Você receberá misericórdia. Quem está me ouvindo aqui? A sexta bem-aventurança, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sabe, os filhos são aqueles que eles não querem passar uma imagem de perfeição. O filho não quer passar uma imagem de perfeição, ele é puro de coração, mas são aqueles que não se contentam simplesmente em não falar um palavrão, mas filhos são aqueles que eles não querem que o palavrão nem passe pela cabeça deles, porque eles são puros de coração. Filhos são aqueles que eles não só não querem, não olham para a mulher do outro querendo desejá-la, mas eles são puros de coração, eles não querem nem cobiçar a mulher do próximo, nem cobiçar, nem passar no coração deles o desejo. Quem está entendendo aqui? Filhos puros de coração, que ganham, sabe, um novo coração, o coração de Cristo. E a promessa para eles aqui, esses caras, nós veremos a Deus. Vamos correr. Sétima bem-aventurança, versículo 9,
bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus aqui são aqueles que abrem mão das suas próprias guerras, mas eles travam as guerras de Deus. Sabe, esse sistema desse mundo ensina que você deve travar suas guerras, que quando ofender você, você precisa fazer alguma coisa, tem que dar alguma resposta. Mas o que Jesus está dizendo? Não, os filhos não. Os filhos não reagem quando lhe ofendem. Eles reagem quando ofendem a Deus. Então o que te ira mais? Quando o teu filho está assistindo um desenho lá, está assistindo um filme, e aquilo que ele está assistindo, que ele está vendo, ofende a Deus? Ou quando ele derruba o seu telefone celular e quebra a tela? O que te ofende mais? Então, filhos são pacificadores. Eles armam sim uma guerra, travam uma guerra com aquilo que ofende a Deus. Com aquilo que ofende a Deus. Filhos são aqueles que abriram mão das suas próprias guerras para lutar as guerras no exército de Deus. Por isso que eles são chamados filhos de Deus. E por último, a oitava bem-aventurança. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Que Jesus está dizendo aqui que os filhos são aqueles que não têm medo de serem perseguidos, os filhos não têm medo de serem caluniados. Sabe por quê? Eu preciso contar uma coisa para você que eu aprendi essa semana. Posso contar aqui? Senão a gente encerra aqui. Não vou contar porque não vai dar tempo. Mas sabe, às vezes a gente brinca, muitas vezes com esse negócio de fofoca. Quem já ouviu fofoca na igreja aqui? Quem já foi vítima de fofoca? Na igreja eu estou falando. Quem já foi vítima? Levanta a mão, porque eu sei. Quem já foi vítima de fofoca na igreja e no trabalho? Vai. E na casa? Na igreja, no trabalho e na família. Quem já foi vítima de fofoca aqui? Quem já foi vítima? Só vocês. O resto é tudo mentiroso. Pode ver aqui, ó. Precisa aprender aqui. A gente brinca muito com esse negócio de fofoca. E é muito comum, nós como pastores, sermos procurados em aconselhamento, não porque a pessoa quer mudar de vida, mas porque ela quer contar para nós que alguém fez uma fofoca dela. Fez uma fofoca. Falou mal de mim, pastor. E sabe o que eu aprendi? Que eu acho mais extraordinário, porque ninguém nessa terra nunca vai poder falar mais mal de você do que você realmente é. Então o dia que fofocarem de você, sabe o que você faz? Que você souber que alguém levantou uma fofoca a seu respeito, você diz assim, graças a Deus, porque se ele soubesse tudo a meu respeito, meu Deus. Pastor, preciso te contar que tem um irmão aqui que andou falando de mim. Graças a Deus, pastor, que Deus não revelou para ele o que passa de verdade na minha mente e no meu coração. Porque eu sou bem pior do que o que ele está falando para mim. Sim ou não? Sim ou não? Fala para quem está do seu lado, você é bem pior, meu irmão. Fala para ele aí. E Deus sabe, Deus conhece você. Você é bem pior. Então aprenda essa. Não se magoe quando alguém fofocar de você, porque você é bem pior. Você é bem pior do que fofocam de você. Graças a Deus que as pessoas não sabem, que Deus oculta para elas o que passa na nossa mente e no nosso coração às vezes, sim ou não? Nós somos bem pior, irmão. Nós somos bem pior, que a gente quer muitas vezes parecer uma imagem, né? A gente quer mostrar uma imagem, né? A primeira coisa que eu faço, escorreguei ali na casca de banana, alguém fala assim, pastor, né? Primeira coisa, líder de célula, presbítero da igreja, né? Olha o pastor lá. Sim, por quê? Porque você tem que ficar mantendo uma imagem. Mas nós somos filho, é a única imagem que nós somos, temos a imagem do nosso Deus, do nosso Pai. Nós temos a imagem de filho de Deus. Não é o nosso papel mostrar nenhum tipo de perfeição, não, porque a gente é muito pior do que falam da gente, amados.
Amém, amados? E aqueles que foram perseguidos, aqui diz, bem-aventurados que foram perseguidos, pois deles é o reino dos céus. Então ninguém mais pode caluniar. Então se alguém falar de você, estão me perseguindo, pastor, estão falando mal de mim lá no trabalho, cara, dê glória a Deus, porque o reino dos céus nos pertence. Pastor, estou me perseguindo, estão falando mal de mim, meu Deus, não sabem nada sobre você, não sabem nada sobre nós. Então não se desespere, não fique irado, porque todas essas bem-aventuranças que Ele está mostrando para nós, que os filhos de Deus são diferentes desse mundo. Os filhos de Deus são estrangeiros nesse mundo. Os filhos de Deus não pertencem a esse mundo. Nós vivemos aqui nessa terra, sim, Ele nos colocou aqui nessa terra, e Jesus vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas nós aqui vivemos uma contracultura. Tem alguém aqui? Então Jesus, ele não termina essa fala aqui só dizendo que nós vivemos uma contracultura, que nós precisamos ser diferentes. Ele não termina aqui, porque ele amplia o papel. Porque se o Sermão do Monte terminasse aqui agora, nesse momento, sabe o que seria o resumo do cristianismo? Nós seríamos todos monges. Vamos raspar a cabeça em cima, deixa só aquele... Alguns nem precisam, né? Mas deixa só um pedacinho atrás, usar aquelas coisas marrom, né? E a gente ia morar no alto de uma montanha e se fechar, se enclausurar. Sabe por quê? Porque, cara, se eu não quero ferir ninguém, não quero que ninguém me fira, eu não quero ter decepções com ninguém, então eu vou me isolar no alto de uma montanha, lá no monastério, e vou ser lá, só eu e Deus, eu e a palavra de Deus, e vou ficar lá para todo sempre, só eu e o Senhor, e esquece todo mundo, que pegue fogo no mundo, eu vou ficar aqui. O cristianismo seria isso. Só que não para aí. Porque Jesus, ele fala assim, vocês são assim, bem-aventurados, vocês são felizes, vocês são bem-sucedidos porque vocês são assim, nessas 8 características que ele fala, bem-aventuranças. Mas ele continua. Então na segunda parte aqui, ele continua no versículo 13, eu quero ler com você agora a partir do versículo 13. Ele diz assim, vocês são. Põe a mão no seu coração e diga assim, eu sou. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E ele fala novamente, vocês são. Ele não está dizendo, vocês precisam se tornar. Ele está dizendo, vocês são. Repete comigo de novo, eu sou. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Por que nós não colocamos as luzes aqui dessa igreja no piso? Porque se a gente coloca ela no alto, porque no alto ela ilumina todo o ambiente. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são, aquele que está no alto da montanha está dizendo para nós, vocês são, você é, Vitor. Você é, Bandeira, você é, Júnior, você é, Lucas. Quem é aqui? Vocês são sal da terra. Que terra, gente? Por que dizer que é a terra? Então ele está dizendo que vocês são sal dessa parte física aqui. Vocês são sal. Não vão lá para o monastério, não. Vocês precisam ser sal aqui nessa parte física. Porque vocês, agora tem dentro de vocês um sistema celestial. O reino de Deus está em vocês. Sistema celestial. Então agora, quando vocês convivem, eu coloquei vocês aqui nessa terra, para que vocês tragam a vontade do Pai que está nos céus aqui na terra. E que seja feita a vontade dEle
aqui na terra como ela é perfeita nos céus. Aquilo que agrada a Deus nos céus, nós vamos fazer aqui nessa terra. Então eu quero vocês aqui, vocês precisam ser sal. E o sal, ele era usado para duas coisas aqui nesse contexto. A primeira delas, e é até hoje para nós, que é para dar gosto na comida. E a gente usa dessa forma até hoje, para dar gosto na comida, tudo bem? O sal era usado aqui então para dar gosto. E a outra coisa que o sal era usado também é para não apodrecer algum tipo de alimento, uma carne, o peixe que eles pescavam. Às vezes eles pescavam na quantidade grande de peixe, não dava para consumir tudo na hora, ainda mais peixe. Então o que você faz? Você salga muito. Hoje, existe até hoje esse costume, mas se faz com bacalhau, sim ou não? Porque você importa, né, bacalhau, não tem aqui na nossa região, não tem no nosso rio bacalhau, né, nosso mar aqui, não sei, bacalhau dá no mar ou no rio? No mar, né? Não tem aqui, então você importa. Então ele vem salgado. Você vai fazer um prato com bacalhau, que eu amo prato com bacalhau, você tem que dessalgar ele. Então ele vem salgado, por quê? Para conservar. Amém, amados? Para conservar. Então o sal, ele servia para duas coisas, para dar sabor e para conservar. E qual é o lance aqui dos filhos de Deus? Que eu acho que é extraordinário. É que o sal, quando ele dá gosto, ele não traz mérito nenhum para ele. É tipo o dom que nós recebemos, lembra? Que no dom que nós recebemos, na etiqueta não está o teu nome, é o teu nome que está na etiqueta do dom que eu recebi, lembra? Lembra disso? Então o sal não traz nenhum proveito para ele mesmo, ele realça o sabor daquilo que tem contato com ele, ele dá vida àquilo que tem contato com ele. Quem é que gosta de picanha? Vai, quem é que gosta de picanha? Não tem nada a ver com aquilo que você está... Quem é que gosta de picanha? Nada a ver com o governo, com nada, tá? Quem é que gosta de picanha? Pode levantar a mão. Vai, eu como abóbora. Não. Quem é que gosta de picanha? De verdade, quem é que gosta de picanha? Quantas vezes vocês comeram um pedaço de picanha? De verdade, seja sincero. E falou assim, ó... que sal maravilhoso. Quem já fez isso? Nunca. Você come aquela carne... Rapaz, está suculenta. Ó, me deu água na boca aqui. Salivou. Desculpa aí quem é vegetariano, mas desculpa. O sal, você nunca fala do sal. Meu, que sal maravilhoso você colocou nessa comida. Que sal. Sim ou não? Você não fala que sal maravilhoso. Você fala que comida maravilhosa. Então o sal ele não traz nada para si. Nós somos o sal da terra. Aonde nós chegamos, nós não trazemos mérito para nós, mas nós sim mudamos o ambiente onde nós estamos. Nós conservamos o ambiente onde nós estamos. Agora a gente vai conservar, agora a gente vai dar sabor aqui. Eu pisei aqui, se eu pisei aqui nesse lugar, agora o reino de Deus entrou junto comigo. Então, porque o reino de Deus entrou junto comigo, esse ambiente quando eu estou no meu trabalho, na minha profissão, na minha máquina onde eu opero, na escrivania onde eu sento, ou no meu ministério onde eu toco pessoas, o ambiente muda. Mas eu não trago méritos para mim, porque eu sou sal da terra. Quem é filho aqui? Aí Jesus diz assim, vocês são luz do mundo. Vocês são luz do mundo. O que é luz, gente? Luz do mundo são as nossas boas obras. É aquilo que a gente faz. Para que vejam, vocês são luz do mundo aqui, ele diz assim, para que vejam as suas boas obras diante dos homens e glorifiquem a Deus. Então que luz é essa? Então os filhos são aqueles que colocaram a luz no mais alto possível, que ilumina a todos. Então a luz ela vai alcançar tudo e a todos, aquilo que você faz, aqui são as obras, aquilo que você trabalha, não é mérito teu, é para alcançar as pessoas. E aquilo que você faz, muitas vezes ele fala mais alto do que aquilo que você diz. Posso fazer um teste com você aqui? Vai lá, vou fazer um teste com você. Põe a mão no seu pescoço, vai. Põe a mão no seu pescoço.
percebeu? Muita gente achou até estranho, tipo assim, não, é mais para baixo, pastor, é mais para baixo. Mas alguns colocaram a mão na cabeça. Sabe por quê? Porque aquilo que eu faço fala mais do que aquilo que eu digo muitas vezes. E aquilo que eu faço tem a ver com as minhas obras. E nós somos aquelas 8 características que Jesus disse. E quando eu sou aquelas 8 características, eu ilumino todo o ambiente à minha volta. Para encerrar, qual é o convite de Jesus para nós? Já quero chamar o louvor aqui. Jesus quer nos convidar a viver nesse padrão, dizendo que nós já somos isso. Vocês são sal. Não é que vocês têm o sal, não, vocês são o sal da terra. Não é que vocês possuem o sal, nós somos o sal da terra. Lá na sua empresa você é o sal. Lá na sua empresa você é a luz daquele ambiente. Não é, Senhor, me tira daqui, porque esse meu chefe é horrível. Não. Você é o sal naquele lugar, você é a luz naquele lugar. E aquele ambiente agora ele vai ser melhorado, porque você está ali. Esse bairro aqui, Serra Alta, vai ser transformada aqui, porque nós estamos aqui. E tantas igrejas maravilhosas estão aqui. Então esse lugar precisa ser transformado, essa cidade precisa ser transformada, porque eu e você vivemos aqui. Sal e luz. E esse é o convite de Jesus para que a gente viva isso. Sabe, quando eu olho para o sermão aqui da montanha, não sei se você também tem essa impressão, mas parece muitas vezes que isso é impossível para a gente viver isso. Você já teve essa impressão? Eu tinha sempre essa impressão, que é impossível para a gente viver isso. Só que quando eu olho para o sermão da montanha, e é provável que a gente, muito provável, vai ler um pouco mais, vai aprofundar um pouco mais no sermão da montanha nas próximas semanas, e você vai perceber, já vou preparar o seu coração, o caldo vai engrossar. Tudo bem? Vocês prometem que vocês continuam sendo membro aqui dessa igreja? Continuam vindo aqui? O caldo vai engrossar. Se você não gostar do caldo engrossar, vai em outro lugar. Sei lá, você vai assistir alguma coisa, né? Mas vai engrossar aqui. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas aí você fala assim, meu Deus, é impossível, pastor, é impossível. Como é que eu vou viver isso aqui? Eu vou dizer para você que realmente é impossível de viver isso aqui, sozinho. É impossível você conseguir viver o sermão da montanha sozinho. É impossível você cumprir tudo isso aqui sozinho. Só tem uma forma de você conseguir. Mas a gente só precisa entender uma coisa, que teve um homem nessa terra que cumpriu tudo isso aqui. E nós só conseguimos cumprir isso aqui nele. Porque sem Cristo é impossível cumprir isso aqui. Sem Cristo é impossível cumprir isso aqui, sabe? Ele foi pobre de espírito. Ele declarou que ele não tinha nada. Ele declarou que nessa terra o Filho do Homem não tem nada, não tem um lugar para deitar. Ele foi pobre aqui de espírito. Jesus viveu tudo que está escrito aqui e não recebeu nada do que está previsto aqui. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui Ele deu para nós. Quem foi o maior misericordioso da história, dessa história da humanidade? Quem foi aquele que teve mais misericórdia de todos? Foi Ele, foi Cristo, a ponto dele dar a própria vida. E o que Ele recebeu com isso? Nada, não tiveram misericórdia dele. O maior misericordioso não obteve misericórdia, pregaram Ele na cruz. Quem foi o maior pacificador aqui que existiu? Quem foi o maior pacificador? Quem foi o maior agente de paz? E até hoje nós declaramos a paz dele, a paz do Senhor. Ele era o príncipe da paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Nós nos cumprimentamos assim, a paz, irmãos. Quem foi o maior pacificador que já existiu? Jesus. Agora os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. E esse pacificador aqui foi abandonado pelo Pai naquela cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Quem foi, gente,
que era mais puro de coração, quem tinha a maior pureza de coração nessa terra, amados. E para os puros de coração, disse que eles verão a Deus. Mas esse homem aqui, que era puro de coração, Jesus, o Pai virou o rosto para ele naquela cruz. Pai, por que me abandonaste? Sabe por quê? Para que eu e você pudéssemos ver a Deus. Amados, quem foi que teve mais fome e sede de justiça nessa terra? E que eles seriam satisfeitos. E ele declarou naquela cruz: tenho sede, mas o que deram para ele? Vinagre. Porque para ele não teve justiça, para ele a justiça não foi feita. A ira caiu sobre ele para quê? Para que tudo aquilo que está escrito aqui nesse sermão caísse sobre eu e você. O reino não era ele, ele abriu mão do seu reino para que nós pudéssemos viver isso aqui, sermos chamados filhos de Deus. A paz aqui não era ele abriu mão dessa paz para que nós pudéssemos viver essa paz. Tudo que está escrito aqui, nós vamos herdar em Cristo Jesus. Ele trocou de lugar com a gente. Nós vamos receber tudo isso aqui. Quem foi o sal que tinha mais gosto? Quem foi o sal que tinha mais sabor? Quem foi o sal mais poderoso e mais forte que já existiu nessa terra? Jesus. Ele chegava, o ambiente mudava. E o que aconteceu com ele? Foi lançado fora, pisado pelos homens. Foi tratado como se não tivesse sabor. Foi moído pelas nossas transgressões, por mim e por você. Isso é o Evangelho. Ele morreu por mim e por você. É Jesus trocando de lugar comigo e com você. É isso que ele está dizendo aqui no sermão dessa montanha. Tudo que foi prometido desse sermão, ele abriu mão para que eu e você pudéssemos ser esses filhos de Deus. Tudo que está escrito aqui, ele cumpriu. Isso aqui, para que eu e você pudéssemos ver isso se cumprindo nele. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nessa noite, esse é um convite para nós. Esse é o convite para nós. Porque muito provavelmente você está aqui, você entrou aqui hoje, querendo ouvir algo de Deus, da parte de Deus. E glória a Deus, todos nós temos fome e sede de ouvir algo da parte de Deus, mas nessa noite, o Senhor mostrou para você que você é filho, quem você é. Hoje nós tivemos uma palavra tão poderosa que Jesus nos lembrou quem nós somos nele. E você é filho de Deus. Então, se você entrou aqui hoje, você precisa de algo, precisa de uma cura, precisa de uma libertação, precisa de salvação, eu preciso dizer para você que Ele é a resposta de tudo aquilo que você precisa. Mas mais do que isso, Ele não quer somente libertar, não quer somente curar, não quer somente salvar você. Ele quer usar você para ser usado por Ele, para que através de você seja um cristão, você seja um pequeno Cristo, você seja como Ele nessa terra. E se você entendeu isso na sua vida, e você deseja esse espaço, não só receber a cura, mas ser usado por Ele, eu quero fazer um convite a você. Tudo que você precisa nesta manhã, entregar a sua vida a Jesus, dizer: Jesus, a minha vida é Tua, eu pertenço a Ti, tudo que eu tenho é Seu, a partir de agora eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se esse é você, de olhos fechados, toda a igreja, mas eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Isso, eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, você que está em casa nos assistindo ou escutando essa mensagem, repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida a Ti, porque hoje eu entendi, que eu nasci nessa terra, da Tua vontade, com um propósito, e eu aprendi que eu sou filho de Deus, e para eu ser filho de Deus,
para eu colocar em prática tudo aquilo que eu sou, onde o mundo me distorceu, das verdades que realmente eu sou, para eu ser quem eu de fato sou, eu preciso receber o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lança eles fora no mar do esquecimento, e escreve eles a minha vida no livro da vida. Hoje eu sou teu e tu és meu, Jesus. Pai, eu oro por essas vidas que nessa manhã te confessaram, se entregaram completamente a Ti, te receberam como o único, suficiente Senhor e Salvador. Que o Senhor os abençoe e transforme essas vidas, ó Pai. Que eles recebam a presença do Teu doce e amado Espírito Santo, e que eles tenham comunhão contigo, tenham comunhão com o Teu Espírito, que vai lhes ensinar tudo e todas as coisas, até que o Senhor venha, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus, vamos colocar de pé. Nós vamos cear agora. Se você entregou a sua vida a Jesus, acenda um pouquinho mais as luzes para mim. Se você entregou a sua vida a Jesus, você pode e deve participar da ceia. Porque o que é a ceia? A ceia, ela é um memorial. A ceia e o batismo são memoriais. E esses memoriais, eles servem para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, que Ele morreu naquela cruz, nos deu acesso a um novo e vivo caminho, e nós somos hoje a sua igreja, e porque somos a sua igreja, nós somos o seu corpo, e Ele é o cabeça desse corpo, e cada pedacinho, cada irmão que está aqui hoje representa uma parte desse corpo, do qual Ele é o cabeça. E por isso que o apóstolo Paulo vai nos lembrar desse momento tão precioso, quando ele diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós somos aqueles que discernimos o corpo e o sangue de Cristo. Nós sabemos que o corpo de Cristo, isso aqui nós discernimos, nós sabemos o quão é fundamental o corpo para nós, por isso que nós celebramos aqui. Então estenda suas mãos para cá. Pai querido, eu consagro a Ti, Senhor, esse suco de uva aqui, Senhor, esse pão que vai ser repartido nessa casa, nessa noite, entre os nossos irmãos. Nós aqui, Pai, consagramos aqui, Senhor, esses elementos, porque lembramos que esse suco de uva aqui representa o Teu sangue, que escorreu naquela cruz, o Calvário, e nos libertou, e nos purificou, e nos perdoou de todos os nossos pecados. E esse pão representa o Teu corpo, que foi partido por cada um de nós, e hoje nós formamos um único corpo em Ti, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade de celebrar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, até que o Senhor venha, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar ao Senhor. Você vai receber aqui a sua ceia, não coma e beba até que vamos comer e beber todos juntos, amém? Vamos enquanto isso louvar e celebrar o nosso Deus, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor.
Senhor lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Alguém não recebeu? Só levante a mão bem alto que um diácono vai até você. Todos receberam? Amém? Lá atrás, as crianças. Amém? Então abra o seu pão. Coma do pão. Agora, com cuidado, abra seu cálice. Todos abriram? Com alegria, beba do cálice. Mas ressuscitou, e digno é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Digno é o Senhor, e sobre o trono está, soberano Diga isso a Ele, diga isso a Ele. Criador, vou sempre te adorar. Elevo
Mas Ele está vivo, mas Ele está vivo. e mais ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Bendito é o Senhor, Mais uma vez. e mais ressuscitou. Digno, digno. Vamos aplaudir Jesus. Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória. O que venceu. Toda honra e toda glória. Aqui está sentado no trono. Toda honra e toda glória. Aquele que é digno. Aquele que é digno de receber as nossas coroas. Toda honra, toda glória. Toda honra e toda glória. Aquele que é poderoso. Aleluia. Aleluia, aleluia. Dê a mão para quem está do seu lado. Fecha o corredor. Dê a mão para quem está do seu lado. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês até que Ele venha. E como servo do Deus vivo, abençoo você, e que você possa ser todas essas características celestiais que Jesus ministrou e nos lembrou lá no alto daquela montanha, e que você possa lembrar todos os dias que sim, é impossível viver cada uma delas sozinho, mas aquele que venceu a cruz, aquele que venceu a morte está conosco, e nós podemos ser como Ele. Somente com Ele nós podemos ser esses bem-aventurados, nós podemos ser mansos, misericordiosos, pacificadores, nós podemos ser aqueles que vão herdar a terra, porque nós somos os filhos de Deus. É isso que Ele nos escolheu, é isso que Ele nos chamou, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você nesse dia e nessa semana, em nome de Jesus, amém e amém. Não vá embora, almoce comigo hoje aqui, amém? Se você não comprou sua carne, corre lá, compra lá, volta aqui correndo. E se você não comprou também não tem problema, senta comigo que eu reparto a minha com você e a gente vai almoçar junto, amém?